Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um Maximizando, a nossa terceira parte da análise geral do que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos fazer uma breve recapitulação do que a gente já viu. Você que está vendo esse vídeo agora, então busque lá os outros dois vídeos para acompanhar nossa videoaula. No primeiro Maximizando, trabalhamos brevemente as disposições gerais, o conceito de criança e adolescente, que para nossa Maximizando de hoje é de suma importância, ok? Passamos pela proteção integral e os direitos fundamentais. Na aula 2, no Maximizando 2, falamos a diferença entre políticas de atendimento e entidades de atendimento, passando pela parte da fiscalização, que é realizada pelo Poder Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar. Falamos das medidas de proteção específicas, quando elas são aplicadas e a quem elas são aplicadas. E na videoaula de hoje, no nosso Maximizando, vamos trabalhar um pouquinho sobre a prática do ato infracional em si, ok? Vamos acompanhar então, vamos na tela, vamos lá. Definição. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. É isso mesmo, meus queridos, vocês não leram errado. Ato infracional nada mais é do que aquela conduta praticada por criança ou adolescente configurada, tipificada como crime ou contravenção penal. Mas, professor, por que então não chama crime e contravenção penal? Porque quem praticou, o agente ativo, aquela pessoa que praticou essa conduta criminosa, foi uma criança ou um adolescente. E para os fins do Estatuto da Criança e do Adolescente, essas pessoas não cometem crimes, mas sim atos infracionais. Mas então como que eu vou saber se o fulano matou o cicrano e ele tinha 15 anos de idade? É tipificado como crime? É. Quem praticou? Foi um adolescente. Ato infracional. Ok? Então, definição. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. E o seu fundamento? São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas no ECA. Aqui, meus queridos, se fundamenta não ser crime e ser ato infracional, porque aquele que comete crime, ele é penalmente responsabilizado. E criança e adolescente são penalmente inimputáveis. Se criança e adolescente cometer crime, eles não poderão ser punidos. Por isso que, pelo fato de criança e adolescente ser penalmente inimputável, eles cometem ato infracional, ok? Fundamento, então, é que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas no ECA. Mas, professor, se ele cometeu um ato infracional previsto no Código Penal, ele tem que cumprir as penas do Código Penal? Errado, ele deve cumprir as medidas previstas no ECA, ok? Atenção, para os efeitos dessa lei deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato. Ato infracional cometido por criança e adolescente, aplica-se medida de proteção. Adolescente, aplica-se medida socioeducativa. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês, para vocês para o atenção. Para os efeitos dessa lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato. Isso significa, temos então um cidadão, uma criança, que tem 11 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, é véspera do seu aniversário, e o bonitinho resolveu dar um rolê com a molecada, tem lá maior de idade, adolescente de 16, de 15 anos, então tudo fazendo bagunça na cidade. Só que o nosso elemento aqui, o A, a nossa criança, porque ele ainda tem 12 anos incompletos, tá com uma arma de fogo, e ela dispara essa arma de fogo e atinge uma senhorinha que está na rua e não tem nada a ver com isso, ok? Atinge a senhorinha. Detalhe, a data do disparo foi às 23 horas e 58 minutos, ok? A data do disparo ocorreu às 23 horas e 58 minutos. O tiro atingiu a Nossa Senhora, atingiu a Nossa Senhorinha do exemplo, e chegou a ambulância, foi aquele negócio todo, e ela veio a óbito à 00:10 do outro dia. Ela vem a óbito, ela vem a falecer à 00:10
do outro dia. Nessa situação, o que se aplica? Joga na tela, por favor. A gente viu, e vamos reiterar, que para os fins desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente a data do fato. A data do fato, no nosso exemplo, foi num dia antes do seu aniversário. Ou seja, ele tinha 11 anos, 11 meses e 29 dias. A data do fato, a data que ele disparou a arma de fogo, ele era considerado, nessa condição, ele era considerado criança. E criança, meus queridos, não sofre pena de medida socioeducativa, e sim medida de proteção. É isso mesmo. Não poderá ser aplicada medida de internação, não poderá ser aplicada medida de semiliberdade, ok? Ou de liberdade assistida. Não será cabível a aplicação de medida socioeducativa porque ele ainda era uma criança. E criança sofre medidas de proteção e não medida socioeducativa. Cuidado em relação a isso, ok? A data do óbito foi 00:10, mas a data do fato foi 23:58. E aqui ele ainda não tinha completado os seus 12 anos de idade. Entendido? Vamos continuar então nossas análises, pode pôr na tela. Vamos analisar então quais são as medidas socioeducativas. Que lembrar que as medidas socioeducativas são aplicadas a adolescentes, ok? Aquelas pessoas de 12 anos completos até 18 anos de idade. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Então, nós temos as seguintes medidas. Temos a medida de advertência, a medida de reparação de dano, obrigação de reparar o dano que a vítima sofreu, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade, internação em estabelecimento educacional, porque não pode chamar de estabelecimento prisional, e sim estabelecimento educacional, e qualquer uma, além de qualquer uma das penas, das medidas aplicadas, previstas no artigo 101, incisos 1 ao 6. Vamos ver especificamente cada uma, e de uma forma muito breve, cada uma das medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes. Vamos lá. A advertência consistirá em admoestação verbal que será reduzida a termo e assinada. Professor, admoestação verbal? Admoestação verbal, o que é isso? É um fumo. É nada mais nada menos que o fumo. Chama lá o adolescente e desce o fumo nele. Isso aqui quem aplica é a autoridade judiciária, tá? Ele vai se apresentar à autoridade judiciária que vai falar com ele. Falar, meu querido, você está aqui por causa disso, não faz mais isso, porque senão a gente vai ter que aplicar outras medidas de proteção. É a famosa bronca do judiciário. Obrigação de reparar o dano. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, ok? O adolescente, com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra adequada. Nesse aqui, pessoal, nós temos a possibilidade do adolescente infrator reparar o dano à vítima, tá? Por se tratar de reparação de dano e se trata dinheiro, nem sempre o adolescente ou a família do adolescente terá condições de reparar o dano. Por isso que ela poderá ser substituída por uma outra pena mais adequada. Beleza? Dando continuidade, vamos falar um pouquinho da prestação de serviço à comunidade. Alguns atos infracionais, dada a sua natureza, poderá ser aplicada a medida de prestação de serviço à comunidade, que consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral por período não excedente a 6 meses. Período não excedente a 6 meses. Não dá para adolescente prestar serviço à comunidade por mais de 6 meses, ok? Junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Lembrando sempre que as tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de 8 horas semanais. E não confunda com 8 horas diárias. Por ser um horário comercial, a banca coloca 8 horas diárias. Não, jornada máxima de 8 horas semanais aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência na escola ou a jornada normal de trabalho.
Quando fala de prestação de serviço à comunidade, eu destaco duas situações que devem chamar a atenção. Primeiro, o período máximo de 6 meses de cumprimento da medida, ok? Período máximo de 6 meses de cumprimento da medida. E ainda que a atividade deve ser compatível com a situação ou com as condições do adolescente. Não dá para eu pegar e comparar um adolescente de 13 anos de idade com um adolescente de 17 anos de idade. Eles têm formações físicas e emocionais distintas, então por isso que deve ser respeitada aí cada situação de cada adolescente para a aplicação de prestação de serviço à comunidade. Beleza? Vamos analisar então a medida de liberdade assistida. Esta será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. A autoridade designará a pessoa capacitada, que é chamada de orientador, para acompanhar o caso, a qual poderá ser reconhecida por entidade ou programa de atendimento. Será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvindo o orientador, o Ministério Público e o seu defensor. Vejam o nome, liberdade assistida. Ele vai estar em liberdade, numa situação de liberdade, só que ele estará sendo acompanhado, estará sendo assistido por um orientador. Este vai orientá-lo, vai acompanhá-lo em suas atividades, vai checar e fiscalizar se ele está indo para a escola, se ele está cumprindo com as suas obrigações domésticas, se ele está bem na casa e na comunidade que ele frequenta. É um orientador mesmo que vai acompanhá-lo. Destaco o período fixada pelo prazo mínimo de 6 meses, ou seja, não tem aplicação de liberdade assistida de 4 meses. A aplicabilidade mínima é de 6 meses, ok? No entanto, ela deve ser fixada no mínimo em 6 meses. No entanto, a qualquer tempo, ela pode ser prorrogada por mais período, além dos 6 meses, poderá ser revogada a qualquer tempo, ou substituída por outra medida. Então, se o orientador, o Ministério Público e o defensor chegarem à conclusão de que 3 meses foram suficientes para que aquele adolescente se retomasse aí a consciência e de que os atos que ele está praticando não é bacana e que ele de fato está arrependido e não vai mais cometer ato infracional, é possível então ser revogada essa medida. A liberdade assistida, temos ainda algumas incumbências ao orientador. Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros: promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial comunitário de auxílio e assistência social. B. Supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo inclusive a sua matrícula, caso ainda não seja matriculado. Diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho, e ainda apresentar relatórios sobre o caso, fornecendo os elementos necessários para que a autoridade judiciária e o Ministério Público possam conduzir a situação desse adolescente em situação de liberdade assistida até a sua revogação da medida. Beleza? Liberdade assistida, tranquilo. Vamos analisar agora a semi-liberdade. O regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial. Vejam que o regime de semi-liberdade, ele passa um período retido na entidade socioeducativa e o outro período em liberdade. Esta medida pode ser aplicada desde o início, então o juiz, na sua sentença, vai falar, olha, ele será obrigado ao cumprimento de semi-liberdade, logo desde o início do cumprimento da medida, ou ainda como forma de passagem para o regime de liberdade. Vejamos uma situação que o adolescente estava internado num regime fechado, ok? E ele vem melhorando, mas ainda não está pronto para ficar em liberdade. Então aplica-se a semi-liberdade como uma progressão da medida socioeducativa. São obrigados à escolarização e à profissionalização, devendo sempre que possível ser utilizados os recursos existentes na comunidade. E a medida não comporta prazo determinado, aplicando-se no que couber as disposições relativas à internação. Por que não comporta prazo determinado? Porque vai depender o período, vai depender da evolução do adolescente. Tá?
A cada lapso de 6 meses ele é reavaliado, vem um relatório dele para a autoridade que vai manter o período de semi-liberdade ou revogar essa situação. As regras são as dispostas para o regime, para a medida de internação. E o que é a medida de internação? Vamos ver? Pode pôr na tela. A internação consiste em medida privativa de liberdade, tá? Privativa de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, ou seja, a medida mais breve possível, excepcionalidade, só em situações excepcionais, e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Quais são as atividades externas? Será permitida a realização de atividades externas a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. Ou seja, é possível a atividade externa, mas se o juiz determinar que não deve acontecer, essa atividade externa não deverá ocorrer, ok? E o prazo? A medida também não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada no máximo a cada 6 meses, ok? Em nenhuma hipótese, o período máximo de internação poderá exceder a 3 anos. Atingindo este limite, o adolescente será liberado, recolocado em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida. Destaco esses prazos. Cuidado com esses prazos, tá? Então, a situação do adolescente em internação, ela vai ter aquele período mínimo de 6 meses, ele será reavaliado em 6 meses, ok? E aí, se for decidido pela sua manutenção por mais 6 meses, prorrogado por mais 6 meses, até completar 3 anos. O adolescente não pode manter-se internado por mais de 3 anos. Chegou o período de 3 anos, este limite sendo atingido, ele deverá ser colocado na semi-liberdade ou na liberdade assistida, ok? Liberdade compulsória. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Então não importa se ele ficou 3 meses ou 6 meses. Ele completou 21 anos de idade, ele vai ter aí que ser obrigatoriamente colocado em liberdade, inclusive para manutenção da ordem da própria instituição, tá? Senão vira um sistema prisional e não é essa a intenção da medida de internação. E ainda a desinternação, para finalizar. Em qualquer hipótese, a desinternação será precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério Público. Então veja que para que o adolescente saia dessa medida de internação, o regime da desinternação, o ato de desinternar esse adolescente, obrigatoriamente deve ser precedido de ordem judicial, ouvido sempre o Ministério Público, que é o autor da representação em face àquele ato infracional. Ok? Finalizamos então o nosso Maximizando por aqui. Nós vimos algumas questões sobre o ato infracional, algumas situações da data do fato e não da data do resultado. Avaliamos aí na lousa o exemplo da data do fato e não da data do resultado. Quando deve ser considerado, ok? Falamos um pouquinho de medida de proteção e medida socioeducativa e as medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes, pontuando aí as principais características de cada uma delas. Vamos ficando por aqui. Se surgiu dúvida, se surgiu algum comentário, se você não concorda com a legislação, se você concorda com a legislação, fique à vontade para comentar e a gente, de forma mais saudável possível, vamos discutir o tema e vamos debater os principais aspectos jurídicos da nossa aula. Ok? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau!